Nós vamos fazer a leitura em Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos prosseguindo aqui com a mensagem. Que Deus nos dê graça para podermos meditar hoje sobre ministério outra vez. Nós falávamos na programação anterior sobre os 5 ministérios, que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Hoje eu quero falar sobre 3 ministérios importantes. É certo que não vamos falar do quíntuplo, porque o quíntuplo, todos os ministérios são importantes. Eu quero falar sobre esses 3 ministérios importantes que vocês conhecem também. É uma luz que vocês já têm alcançado através da mensagem do profeta. Advertência, depois juízo. É 3 ministérios, 3 pessoas importantes que nós temos, e o Espírito Santo é aquele que em cada ministério ele faz a sua obra, ele opera segundo o ministério daquele dia. Não adianta querer algo diferente, porque naquele dia o Espírito Santo já tem a maneira de trabalhar, não é o que o homem quer. Então você sabe, tem um ministério de Billy Graham, Oral Roberts e Branham. Então esses são os 3 ministérios importantes. Como nós sabemos que Deus trabalha em 3, conhecemos isto pela própria revelação. E aqui temos então Deus operando através do ministério de Billy Graham. Você precisa desse ministério para chegar a alcançar a perfeição. Porque se você não tem esse primeiro ministério, você não tem uma mensagem que te chamou para o arrependimento. E esta mensagem de Billy Graham é a mensagem que chama o homem ao arrependimento. 54, advertência depois juízo. Ele disse, ele toma justamente o que tem que ter. Isso é tudo. Ele tem um lar pelo qual paga e tudo mais. Continuei e disse, tenho tido muito respeito por Billy Graham. Eu acho que é uma coisa que cada um de nós precisamos ter, é respeito pelo ministério um do outro. Até por aquele que você acha que é falso. Você deve respeitar, porque o falso está cumprindo também a Bíblia. Então você deve respeitar. Você não queira viver identificando o falso, certo? Mas você deve respeito também a cada ministério, a cada ministro, a cada mensagem. Irmão Branham ensinou
claramente isto, até de não viver remedando línguas estranhas. Irmão Branham ensinou que você não deve ficar remedando, porque passou perto de uma igreja e ouviu eles falando numa língua estranha, que você não entende, aí você vai remedar aquilo. O irmão Branham disse que não é correto, certo? Então a gente tem que aprender a respeitar ministério. Se tem 3 ministérios aqui, vamos respeitar cada ministério deste. Que se não pudermos respeitar esse ministério, Billy Graham, Oral Roberts e Branham, como nós vamos querer que os outros respeitem o nosso ministério? Então, o irmão Branham continua dizendo aqui, tenho tido muito respeito por Billy Graham. Disse, porque ele tem uma mensagem, e essa mensagem é arrependimento. E você sabe que Billy Graham nunca entrou na outra mensagem para poder fazer milagres, curar enfermos. Ele não entrou muito nisso daí. Quando ele foi à África, que ele foi desafiado a mostrar o milagre, ele não conseguiu fazer nada. E ele tinha alguém que ele sabia que tinha esse dom. Ele só devia ter ligado, né, para quem tem o dom. Então, eu não tenho o dom para fazer isso, mas eu conheço aqui um homem, William Branham, ele faz isso. Mas acaba sendo derrotado em certos pontos, porque as pessoas querem uma mensagem superior e não é para aquela hora, né? Para aquele pregador, é o outro pregador. E as pessoas confundem. E Deus tem usado cada pregador com um estilo de mensagem. Você então deve respeito pela mensagem de arrependimento. É uma mensagem simples que chama o pecador, que o tira das garras de Satanás, das garras do mundo e traz para Cristo. Não traz apenas para uma igreja, traz para Cristo, para que a palavra continue operando na vida do arrependido. Irmão Branham continua aí, então, lhes digo que não há ninguém de quem eu saiba que esteja na terra hoje, a quem Deus haja usado com essa mensagem como Billy Graham. Isso é reconhecimento. Irmão Branham respeitava ministério e reconhecia ministério. Ainda que a gente não lê em muitos lugares, talvez Billy Graham falando a respeito de William Branham, mas a gente lê na mensagem do irmão Branham, ele mostrando todo o respeito, toda a reverência ao ministério de Billy Graham. E não é porque Billy Graham talvez não mostrou isto que ele não respeitava. Ele era um homem também que era conhecido, respeitador, certo? Tinha respeito por ministério, era um homem abençoado, era um dos anjos de Deus do dia, quando a palavra estava operando no tempo dos Estados Unidos. Aquele foi o tempo. Billy Graham, Oral Roberts e Branham. 3 personagens importantes ali. Você diz, mas é homem. Deus nunca fez nada senão através do homem. Até para te salvar, para me salvar, Deus teve que fazer homem. Então, por que desprezar? As pessoas rejeitaram a Jesus porque ele era um homem. E eles, vendo apenas um lado da moeda, via que ele era homem, mas não via que ele era Deus. Então, muitas vezes as pessoas desrespeitam o ministério porque dizem, aquilo é um homem que está falando. Mas você tem que saber que tem uma unção atrás daquilo que é Deus. E tem gente ungida até para cumprir a palavra ao contrário, diz o irmão Branham. Elas têm que ter unção para cumprir a palavra ao contrário. Mas nós estamos aqui meditando na vida de Billy Graham, este ministério importante de arrependimento, que faz muito bem. Aí o irmão Branham diz assim, ele a tem firme, esta mensagem, e ele se põe aí justamente, e quero dizer,
ele chama aos políticos e membros da igreja ao arrependimento. É uma mensagem tremenda, que chama grandes e pequenos ao arrependimento. Mas, irmão Branham diz, porém, isso está tão longe quanto ele vá, que você não pode ficar só com a mensagem de arrependimento. É como você não pode ficar só com a mensagem de Lutero, que foi um grande homem, que teve uma grande mensagem, que trouxe o justo viverá pela fé. Mas você não pode parar ali. Assim como também com Billy Graham, você não pode parar com a mensagem de arrependimento. E assim como na vida cristã, você não pode parar apenas nesta vida de justificação. Você tem que prosseguir até você se encher. Vamos agora para Oral Roberts. 56, advertência depois juízo. E aqui vem o irmão Oral Roberts, outro grande servo do Senhor. Isto é reconhecimento. Outra vez, você vê, reconhece o dom. Irmão Branham tinha isto em si. Por isso ele teve um ministério próspero. Se você quer ter um ministério abençoado, próspero, respeite o ministério dos outros. Se quer ter um ministério próspero, reconheça o ministério dos outros. Tem pessoas, tem pastor, que pode servir só para pôr uma fita do irmão Branham. Mas temos que respeitar esse pastor, certo? Temos que reconhecer com uma fita do profeta. Não vou falar nenhuma fita do outro pregador, mas que este pastor coloca uma fita do profeta. Ele tem que ser respeitado. A gente tem que aprender a respeitar estes pregadores. Tem hora que a gente sobe a um nível que a gente acha que todo mundo está errado e não respeita mais ninguém. E aí fala de todo mundo. Entende? A gente luta contra o pecado, mas não contra o homem. O homem, a gente está com a mão estendida para ajudá-lo, para que ele possa entrar em Cristo, entrar na arca no dia que ele vive. Então, irmão Oral Roberts, outro servo do Senhor. Aí está o segundo ministério que nós estamos falando. E não há ninguém ali fora a comparar com Oral Roberts. Veja, não há ninguém aí fora para comparar com Oral Roberts. As pessoas precisavam ter esta visão. Esses homens já partiram. Billy Graham já partiu, Oral Roberts já partiu, William Branham já partiu. E estamos nós aqui falando destes ministérios importantes. Temos que reconhecer o que Deus fez para poder ver o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo hoje é reconhecendo os ministérios anteriores. A esposa reconhece de onde ela veio. Ela obedece o esposo. O esposo é a palavra revelada. Então, aquilo que foi revelado, nós, como cristãos, devemos todo respeito e toda reverência. A irmã Branham continua falando de Oral Roberts, ele diz esse agarre forte de cão musculoso, porque estava expulsando espíritos malignos no nome do Senhor. Um grande ministério, certo? Expulsando demônios em nome do Senhor. E sofrendo aquelas pequenas sensações e tudo mais acerca da cura divina, porque a cura divina promove sensações, emoções, entende? E traz também alegria ao coração. E era o ministério de Oral Roberts, um ministério abençoado, com a cura divina, com o poder de Deus para expulsar demônios e representando o povo pentecostal, que fala línguas, certo? Expulsa demônios. Ele estava representando esse povo, enquanto Billy Graham representa as igrejas nominais. É que não vive por expulsar demônio, curar enfermos, ainda que crê, mas não faz um trabalho destacado assim. Agora, Oral Roberts já fazia
esse trabalho, apontando para os pentecostais e sendo uma luz nos dias pentecostais com esse trabalho. E era tão grande esse ministério que as pessoas chegavam ao ponto de ficar olhando nesses ministérios e não via o próximo ministério entrar em cena. Quem gostou do ministério de Billy Graham olhava tanto para Billy Graham que não viu Oral Roberts entrar em cena. Quem gostou do ministério de Oral Roberts entre os pentecostais, eles ficaram fixados naquele ministério e não pôde ver o ministério do Elias, de Branham, trazendo 3 ministérios dentro do seu ministério. Irmão Branham trouxe esses 3 ministérios. Ele teve o ministério de Elias, ele teve o ministério de Filho do Homem e ele teve o ministério de 7º anjo. Mas você não pode parar também só no ministério de Elias. Você não chega ao lugar que precisa para arrebatamento. Você não pode ficar parado só no ministério do Filho do Homem. Você tem que prosseguir e chegar à revelação dos mistérios, que foi o 7º anjo. Quem fez isto? Mas, falando ainda de Oral Roberts, irmão Branham diz ali, ao mensageiro aos pentecostais. Oral Roberts, mensageiro aos pentecostais, respeitado por tudo o que ele fez. Só que não pode parar, os irmãos pentecostais pararam aí. E tem que prosseguir, meus irmãos. Os irmãos que creram em Billy Graham, eles pararam com Billy Graham, mas tem que prosseguir, ir além, uma mensagem além, para chegar ao pentecostalismo. E vocês pentecostais tinham que caminhar para chegar à mensagem de Elias, que viria para restaurar todas as coisas. Isto é, ele veio, restaurou e vocês nem ficou sabendo. Por quê? Se preocuparam tanto com a mensagem de Oral Roberts, pentecostal, que não deu importância ao ministério mais importante, porque a terceira etapa é mais importante. O terceiro ministério é mais importante. Das 3 obras que temos, justificação, santificação, o batismo com o Espírito Santo é o mais importante. A primeira, segunda etapa são maravilhosas do irmão Branham, mas a terceira etapa, a mais importante. 3 ministérios, 3 etapas que a gente vê da graça para o pecador. E os 3 ministérios que o irmão Branham teve e que as pessoas olharam tanto no ministério de cura divina do irmão Branham que não viram o outro ministério da profecia. E fixaram tanto nesses 2 ministérios que não viram a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. Isso é uma falta na vida cristã. E nós precisamos, além de respeitar a mensagem de Billy Graham, arrependimento, a mensagem de Oral Roberts, curando enfermos, falando em línguas, manifestando o dom de Deus na terra, devemos prosseguir para chegarmos ao mensageiro que Deus tem para nós depois destas mensagens. Irmão Branham diz no 57, advertência de prejuízo, há um mensageiro ao mundo da igreja denominacional, este é Oral Roberts, e ao mundo frio, que é Billy Graham. Agora, vamos entrando neste ministério que eu estou falando para vocês, que é importante. O terceiro ministério é mais importante. Se estes 3 ministérios, arrependimento e o ministério para os pentecostais, são importantes, você precisa saber quão importante é aquele ministério de Elias. Virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele está falando no futuro, Elias virá. Eu não precisava explicar isso para você, eu sou de primário,
E vocês são gente estudada, formada. E ali tem 2 ministérios, 2 homens. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Eu, porém, vos digo que Elias já veio. Esse era João Batista. Esse era o passado. Mas aí, ele está falando de um ministério que viria. Elias virá primeiro. Era Jesus que estava falando, e João Batista já tinha morrido. E Jesus, usando a expressão do verbo futuro, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Agora, para o tempo que nós vivemos, a mensagem do anjo de Deus, o terceiro ministério, que é o mais importante. E esse ministério, sendo o ministério do 7º anjo, de Elias e do Filho do Homem, estava tudo manifestado também num homem, que merece atenção, que merece elogios, que merece respeito. Cada um de nós, o que precisamos é respeitar estes ministérios também de William Branham, porque ele operou e mostra na Bíblia, tão claro, pessoas que viveram no tempo dele, pentecostais que viveram no tempo dele, admirava ele no seu tempo. Só que depois eles não puderam ver mais, porque vem a mensagem profética, vem a revelação dos mistérios. E eles não puderam ver a revelação dos mistérios. Gente, nem o povo que crê em William Branham viu a revelação dos mistérios. Nem o povo que crê no irmão Branham. Primeira e segunda etapa, eles não conseguiram ver a revelação dos 7 selos, sendo que o irmão Branham era o representante do 7º selo. Ele ia deixar o 7º selo sem ser manifestado. Estava manifestado nele. E as pessoas estão esperando isso para um futuro, quando isso já está no passado. Isso cumpriu quando o nosso profeta estava aqui na terra pregando. A irmã Branham diz, 58, advertência depois juízo: logo olhe a nosso pequeno e humilde ministério, preparando-nos. O irmão Branham falou do ministério de Billy Graham, do ministério de Oral Roberts, e também falou do ministério dele. Não tem nada demais. Falar daquele ministério, ele diz humilde, preparando-nos. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E quando é que você crê que ele é o mesmo hoje? Bom, se você não pode crer que a esposa tem um ministério hoje, como teve no tempo do irmão Branham ontem, então você não crê em Jesus Cristo hoje. Você apenas crê em Jesus Cristo ontem e não crê nele hoje. Porque em cada tempo é um ministério manifestando. E a noiva não tem o ministério dela própria para profetizar coisas dela, mas profetizar o que o 7º anjo profetizou. Outra vez. É isto que você encontra em Apocalipse 10, 11. Vai profetizar outra vez, porque irmão Branham profetizou no seu dia, comeu o livrinho e profetizou em seu dia, mas o povo não viu. O povo ouviu, mas não entendeu. E irmão Branham ouviu Deus dizer para ele, não diga a ninguém. O que era? A terceira etapa. É tão importante a terceira etapa do irmão Branham, que cumpriu nos dias dele e está cumprindo até no arrebatamento. Isso é o que nós temos na mensagem do profeta, a festa das trombetas, 232, que o 7º selo termina quando a noiva for raptada. Ela ainda não foi raptada. Então aí está o 7º selo. E aí está o mistério, meu irmão. Aí está o mistério. Você não atenta para a mensagem do dia. Você não respeita a mensagem do dia. Porque você acha que a sua mensagem é suficiente. Quem parou com Wesley crê que é suficiente. Quem parou com Oral Roberts também crê que a mensagem deles é suficiente. Eles não querem mais nada.
E quem parou na primeira e segunda etapa do irmão Brana, então crê que é suficiente e não chega à terceira. Se você chegar à terceira do irmão Brana, você verá as coisas que não se via no tempo do irmão Brana e que não se prega dentro do grupo ou dos grupos da mensagem. Mas Deus está operando. As pessoas que não veem, eles não viram Cristo também. Eles não viram o irmão Brana. Eles verão a noiva, o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Bom, você ouviu o chamado do Espírito e veio. Você ouviu o chamado do profeta e veio. Eu estou perguntando agora, você consegue ouvir o chamado da esposa? Tudo é um chamado só, mas se você viveu apenas ouvindo o chamado do Espírito, você não creu no profeta. Você ouviu o chamado do profeta, você não creu na esposa. Quando chega nesse tempo final, para cumprir o que o irmão Brana pregou, que a esposa tem o assim diz o Senhor, Pérgamo 56, e que os membros do corpo, irmão Brana diz no 57 de Pérgamo, eles têm o assim diz o Senhor, porque são membros do próprio corpo, que no dia que tem o assim diz o Senhor, os membros estão falando a mesma coisa. Agora, se não tiver a mesma mensagem da esposa, não vai falar a mesma mensagem. Não vai falar a mesma voz. Não vai dizer vem. Mas vai dizer volta. Você tem que dizer vem. O Espírito diz vem. O profeta diz vem. A esposa está dizendo vem. Vem para quê? Vem receber a luz dos selos, dos trovões, do novo nome Brana. Vem. Não fica apenas aí atrás. O povo dos Estados Unidos ouviu a voz do Espírito e a voz do profeta, mas Deus diz ao profeta sobre a terceira etapa, não diga a ninguém. Então, vocês dos Estados Unidos e do Brasil e outros países que seguem a mesma fé, ouviram bem, ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do profeta, mas e ouvir a voz da esposa, quando ela tem tudo claro, aquilo que Deus disse para o irmão Brana não dizer a ninguém, então a esposa ouve esta voz e prega a povos, reis, nações e línguas. Você não aceita isso, né? Mas o povo do dia de Jesus não aceitou também Jesus, matou Jesus, porque Jesus disse, eu e meu pai somos um. Eles rejeitaram Brana, porque Brana mostrou esses ministérios de Elias, filho do homem, sétimo anjo. Eles rejeitaram. Agora é tempo deles rejeitar a esposa, que a esposa está mostrando através de um ministério. É o ministério do irmão Brana, mas tem que estar aqui em alguém. E esse simples ministério, e se foi simples e pequeno e humilde, o ministério do irmão Brana, eu penso, o que é o ministério meu, dos meus irmãos hoje que pregam a mensagem do profeta? Se o do irmão Brana era humilde, pensa bem, o nosso. Nós temos que falar o que ele falou. Nós temos que pregar o que ele pregou. Simplesmente tem um ministério de dizer o que é a terceira puxada, que o irmão Brana não pôde dizer para alguém naquele dia, mas agora nós já sabemos. Irmão Brana pregou, está tudo dentro da mensagem. O que falta é cada um de nós crer. O problema é que a gente lê a mensagem, mas não crê. Tem que crer. Você crê no Espírito? Crê. Você crê no profeta? Crê. Mas e na esposa? Você crê? Agora é hora da esposa. E a esposa tem que falar a mesma coisa que o Espírito falou.
A esposa tem que falar a mesma coisa que o profeta falou, excetuando esta parte de que irmão Branham não podia dizer a ninguém a terceira puxada, e agora, nesse dia final, tudo está cumprindo, filho, dentro de Apocalipse 10. A esposa está ali sim. Não pense você que é só o profeta que está ali. A esposa está ali também. Então, se ela está, ela vai pregar a mesma coisa. É a mesma voz do Espírito, é a mesma voz do profeta. Por isso essa mensagem que eu prego, vocês examinam com a mensagem e você vê que é o que o irmão Branham pregou. Por que vocês têm crido? Porque vocês não crêem na minha mensagem. Não é eu, mas é a mensagem do profeta que tinha que ser iluminada para nós nesse dia final. E meu irmão, isso já aconteceu. Deus já fez isso por nós. Mas é de admirar o ministério maior na terra. Irmão Branham chamou de humilde, que é o dele. Ministério humilde. E terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Seguro. Ela é composta de apóstolos, profetas, pastores e mestres. Agora, isso daí é exatamente a mensagem da hora. Qual a mensagem ele estava pregando? Dos selos. É a mensagem da hora. Será. Tudo tem sentido. Não apenas será tão humilde. Nos dias do irmão Branham, um pequeno ministério humilde. E foi o maior ministério que nós conhecemos dentro da Bíblia. E o profeta ouviu direto de Deus. Quando ele quis ser igual a um profeta do Velho Testamento, Deus disse para ele: eu não te chamei para ser igual a eles. Você tem um dom maior. Você está em um lugar superior. Porque era para revelar a palavra. Você pensou revelar as eras, as 70 semanas de Daniel? São coisas tremendas. Revelar os selos, os trovões, que nem estava escrito, porque estava em forma de revelação, certo? Os 7 trovões é a revelação que estava ali dentro dos 7 selos. Eu creio de coração que o nosso Deus tem feito por nós de nos dar esta mensagem. Logo, olhe, é o profeta que está falando, o nosso pequeno e humilde ministério, preparando-nos. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, volta a falar. Se você crê apenas até no irmão Branham, então você não crê em Jesus Cristo hoje. Porque depois do irmão Branham, nós temos aí mais de 50 anos, Jesus Cristo é o mesmo hoje. Tem a voz da esposa hoje, operando. Vejam vocês, que está fazendo isso? Chamando aquele grupo noiva. Vem, está tirando um círculo para fora de outro círculo. Eu quero parar por aqui porque a gente não quer pregar muito, quero apenas deixar esse pouquinho para vocês, que são mensagens da hora, diz o profeta no parágrafo 59. São mensagens da hora e cada uma dessas mensagens está chamando o arrependimento. Cada uma. Arrependei-vos ou perecei. Cada mensagem. Billy Graham chama arrependei ou perecei. Você pode ver a mensagem de Oral Roberts, arrependei ou perecei. A mensagem de William Branham, arrependei ou perecei. Perecerei. Isso é certo. Arrependei-vos ou perecereis. Não há esperança. Tudo tem passado.
o mundo está admoestado de sua vinda. Cada uma de suas mensagens fala e avisa da vinda do Senhor Jesus. Ambos para a igreja denominacional e a igreja formal. E agora, mostrando para o povo da mensagem nesse dia final. Olha, me desculpe, mas esse parágrafo tem que ficar para vocês. O 61. Agora, Deus é essa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Metodistas, batistas. Deus está nessa mensagem de cura divina para a igreja pentecostal. Mas não para aí, meu filho. Deus está na mensagem à noiva, à esposa, que começou com o irmão Brana e está vindo até aqui, vai até o rapto, esta mensagem. Mas tem a luz que não podia ser dada nos Estados Unidos, eles não viram. Até foi pregado, irmão Brana pregou, mas não viram, nem no Brasil, não viram. Quase 30 anos depois que a mensagem chegou no Brasil, que fomos ver. Não podíamos ver estas coisas antes. Você não pode ver fora do tempo. Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo das denominações. E o que aconteceu? 40 anos Israel saiu do Egito e entrou na terra. E nós, em 63, o nosso profeta nos tirou deste Egito denominacional e agora tem nos colocado na terra da promessa. Promessa de selos, trovões, novo nome. Esta é a terra que mana leite e mel, que emana revelação para cada eleito. Vou encerrar. Deus está na mensagem à noiva. Portanto, encontramos que todos eles estão sendo chamados. Um a isto, que é ao arrependimento. Outro aquilo, que é o pentecostalismo. E isso, aquilo, outro, que é chamando a noiva nessa hora final. Deus chamando a igreja fora do mundo, através da mensagem de arrependimento de Billy Graham. Chamando a igreja, na igreja denominacional, a pentecostal. Você tem que notar, Deus está tirando uma da outra. E em terceiro lugar, e chamando a noiva fora de Pentecostes. Meus irmãos, é triste a gente saber que irmão Brana veio com uma mensagem para tirar nós fora do pentecostalismo e o povo da mensagem está fazendo barulho pentecostal, está voltando ao pentecostalismo, achando que eles precisam do pentecostalismo, quando o próprio irmão Brana diz que Pentecostes secou e morreu. Olha os ungidos dos últimos dias para você ver. Não que não cremos em cura, cremos em falar em línguas, cremos, mas tem uma coisa, quando vier o que é perfeito, o que é em parte seria aniquilado. O que é perfeito é a palavra, o que é perfeito é a revelação, o que é Brana, perfeito, perfeição. Isso é bíblico. Que Deus nos ajude a cada dia respeitar e reverenciar a sua mensagem. Grande Senhor, pedimos, perdoa nossas fraquezas e ajuda-nos para que sejamos melhores servos teu. Nós queremos te servir melhor, orar mais, estudar mais, crer mais, viver mais a sua palavra, estar mais perto, andando contigo dentro de nós. Opera em cada irmão, em cada irmã, como o Senhor vem operando em cada movimento deste, de Billy Graham, Oral Roberts e Branham. O Senhor vem operando em cada etapa, primeira etapa, segunda etapa e a terceira etapa. Nós estamos aqui, chegando perto do arrebatamento, Senhor. Nós estamos mais de 50 anos mais perto do arrebatamento do que o irmão Brana estava lá atrás. E agora é hora da nossa vida estar pronta com esta revelação dos selos para nos encher do Espírito Santo, desta revelação, da alegria da palavra estar aberta para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Segunda etapa, morreu aquele
aconteceu um novo maná, agora choveu maná pra você e eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já aconteceu um novo maná, agora choveu maná pra você e eu. O mensageiro irrompeu, e se você creu, precisa ter fé. Foi crendo que Deus vitória nos deu, e eu vou com Josué. Foi Deus que a terra me deu, tirou o cananeu, matou o filisteu, nem mesmo Golias sobreviveu. Quem mora nela sou eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já aconteceu um novo maná, agora choveu maná pra você e eu. Segunda etapa, morreu aquele maná, já aconteceu um novo maná, agora choveu maná pra você e eu. Muito bem, nós temos que agradecer a Deus sempre por este maná, né, que Ele tem dado a cada um de nós, o maná de Sua palavra, o pão da vida. Você sabe que depois que Israel entrou na terra e plantou, quando eles fizeram a primeira colheita, o maná parou de cair. E as pessoas muitas vezes ficam esperando o maná cair. Filho, já estamos na terra desde o tempo do profeta. Quem revelou tudo foi ele. Quem entrou em Canaã foi ele, certo? Josué foi ele. E nós estamos hoje tomando posse, juntamente com ele, nesta terra da revelação. Revelação dos seus, revelação dos trovões, do novo nome. São coisas tremendas que Deus fez por nós. Estamos aqui agradecendo a Deus por estas bênçãos. E vocês continuem conosco sempre aí, ouvindo a mensagem e propagando a mensagem na África, por toda parte onde vocês puderem, levem a mensagem. Esta mensagem é a que Deus entregou para nós neste tempo final. Somos agradecidos a Deus. Não projete um homem, projete Deus. Deus é a palavra, a revelação. Essa luz que nós não tínhamos, isso é Deus. Nós não tínhamos, ninguém tinha esta luz. Alguém fica preocupado de alguém ter pregado lá atrás sobre a nuvem. Eles pregaram sobre a nuvem, mas pararam. Eles não prosseguiram, eles não encontraram que aquele dia e hora era ali. Isso eles não pregaram, não era para eles pregarem. Cada um teve a sua mensagem, até do novo nome eles pregaram, mas pregaram de uma forma errada, porque pregaram batizando o povo em nome de William Branham. Irmão Branham disse que os trovões é fé para o rápido, não é para ser batizado. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não queira comparar a mensagem que eu prego com a mensagem do irmão William Soto, que já partiu, com a mensagem do outro pregador lá da Índia, que não tem nada a ver, certo? E nem com a mensagem de alguém aqui no Brasil. Aqui você tem a mensagem completa. Se fala da nuvem, mas se fala do dia e da hora também. E se fala que foi o 7º selo. Está tudo revelado. É um ministério
completo da esposa nesse dia final. Bom, temos pedido de oração. Irmã Gabriela do Belém Pará pede oração para Elô, que está entubada, e seu esposo Antônio, que está internado. A irmã Rosilda pede oração para sua tia Cida, que está internada na UTI. Pastor Mendes e o irmão Ronaldo e a família do irmão Rony e da família, né, estão conectados. Deus abençoe todos vocês. Pastor Gedelso e família assistindo o culto também, lá em Outeiro. Deus abençoe todos os pastores. A gente tem que não dá tempo de falar o nome de todos e também a minha mente é falha, né? Eu acabo esquecendo. Pastor Josué, pastor Ivair, e nós temos o pastor Sinival de Carvalho, o pastor José Julião, o pastor Orlando e o pastor Sebastião, né? Do Araxá. Deus abençoe o pastor João Bispo, lá no sul. Muito bom, né? Deus abençoe cada um que tem crido e tem levado esta mensagem ao povo. A cura divina é misericórdia de Deus. Deus já tem curado, nós temos recebido aí testemunho que foi feita a oração e a pessoa estava internada, já no ruim, e o próprio filho era médico, mas fizemos uma oração, mandamos um áudio e agora recebemos o testemunho de que a pessoa já está boa. Então ela vai restabelecendo cada dia mais. Vai. Tudo é possível aquele que crê, certo? É a fé que as pessoas têm em Deus. Não vamos apresentar um homem, mas é a fé que as pessoas têm em Deus. Elas estão sendo curadas. Amém. Pai, atende o pedido da irmã Gabriele, do Belém, pedindo para a Elô, que está entubada, e também o esposo Antônio, que está internado. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo esta enfermidade, esta Covid-19, saia pelo poder de Deus destes corpos, deixe estas vidas, que estas vidas sejam recuperadas, seus corpos sejam imunizados contra esta doença, pelo poder da fé. Dê a tua bênção. Também, senhora, tia da irmã Rosilda, a Cida, que está internada na UTI. O Senhor conhece a dificuldade dela, o problema dela. Entra em cena, Pai, e opera naquele corpo, porque aquele dia no Calvário, o Senhor já fez tudo. Hoje, nós temos que crer que o Senhor já está ali no hospital, dando a cura para as pessoas, porque elas creem. Se não crer, não tem como receber, porque já foi dado. Como o meu perdão já foi dado. Eu tenho que crer para eu poder receber. E essas pessoas estão crendo para receber a bênção que o Senhor já deu aquele dia no Calvário. Cada pessoa seja abençoada. Irmão Cícero, seja abençoado. Ali em Mogi das Cruzes, que tenha saúde, que tenha força, que vença este mal da febre também que está no seu corpo, desapareça, e qualquer espírito de enfermidade, seja o Covid, que é a doença mais moderna que está hoje, causando tristeza em muitos corações, nós reprovamos este demônio desta enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam curados, abençoados pelo poder de Deus. Amém, amém. Tudo é possível, somente crer. Amém. Meus amados, Deus abençoe. É muito bom falar com vocês. Estamos falando aqui direto do Parque do Horto, levando até vocês esta mensagem. Não estamos podendo ter as reuniões presenciais, então estamos aqui apenas com um cantor e o técnico, né? Para poder levar a mensagem até você. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que amanhã você esteja ligadinho conosco e estaremos com você também levando esta mensagem. E tenha paciência, tem hora que a internet não está boa, deu problema no início dos cânticos, mas como deu problema, eu vou colocar estes cânticos depois. Depois funcionou, né? Depois
foi normal. Ainda bem, a pregação foi normal. Daí nós podemos colocar os cânticos que estão gravados, né? Que fica melhor. Deus abençoe cada um. Amanhã, 19h, estejam conosco novamente. Falou, meus amados, muito obrigado. Cada um de vocês que estão conosco no Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, Inglaterra. Deus abençoe por toda parte. Moçambique, Maputo, Marromeu e vai. Tantos, né? Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite.